Olá, esse é o grupo composto por Lucas Rodrigues, Luiz Marcos e Cole Alves, e nós vamos falar sobre o valor econômico do controle de pragas por insetos predadores e parasitoides. O dano econômico é qualquer perda econômica resultante da perda de produtividade de uma planta. Quando se torna significativo, o inseto que o causou se torna uma praga. O nível de dano econômico é a densidade populacional de uma praga capaz de criar um prejuízo de igual valor ao seu custo de controle. O controle biológico tem como objetivo controlar pragas agrícolas ou insetos transmissores de doenças a partir do uso de inimigos naturais. Esses podem ser insetos benéficos, predadores, parasitoides ou mesmo micro-organismos, fungos, vírus e bactérias. Consiste de um método de controle que incentiva a não utilização de agrotóxicos, o que não deixa resíduos nos alimentos, reduz os danos causados ao ambiente ou às populações e ajuda a preservar os recursos naturais e seus processos. O controle biológico clássico consiste na introdução de um inimigo natural da praga para conseguir controlá-la. Esse método deve ser utilizado somente baseado em pesquisas, visto que a espécie introduzida pode se tornar a praga. O controle biológico aumentativo consiste no aumento de populações de inimigos naturais de pragas para aumentar o efeito de seus benefícios. O controle biológico conservacional consiste na conservação de inimigos naturais já existentes no ambiente. Eles já estariam adaptados ao habitat e à praga-alvo, e sua conservação apresentaria uma melhor relação custo-benefício. Algumas políticas internacionais demandam alternativas aos agrotóxicos que reduzam os impactos ambientais. Além disso, a população, o mercado consumidor, tem preferência por produtos cuja produção não agrida tanto o meio ambiente. Um dos problemas que seriam resolvidos com o controle natural de pragas é a resistência das pragas aos agrotóxicos, o que não aconteceria usando seus predadores naturais. Sendo assim, o controle natural de pragas se torna economicamente e ecologicamente mais viável. Mas como atribuir um valor econômico a essa atividade? Podemos ter uma noção disso ao checar o valor de formas alternativas de se lidar com o problema. Para controlar pragas de maneira artificial, podemos usar de pesticidas, armadilhas ou fazer controle biológico. Ao se escolher um organismo para o uso em controle biológico, alguns pontos têm que ser levados em consideração. Primeiro, deve-se identificar a peste em questão, para que possa se buscar o predador ou parasitoide mais eficaz no seu controle. Predadores mais específicos são melhores. O predador necessita controlar a presa em pelo menos um dos estágios de vida daquela presa: recrutamento larval, sobrevivência larval, recrutamento adulto ou sobrevivência adulta, e pelo menos em um de seus estágios. É necessário também que o predador não cause grandes estragos à área em questão. A seguir, os principais insetos utilizados para o controle biológico. A maioria possui extrema facilidade de compra na internet. Crisopas ou green lacewing são neurópteras que, na fase adulta, alimentam-se apenas de néctar. No entanto, sua fase larval é extremamente voraz e é capaz de alimentar-se de afídeos, aranhas, ácaros, whiteflies, leafhoppers, larvas de besouro, ovos de mariposa e entre outros. As coccinellidae, ou joaninhas como são popularmente chamadas, são talvez o principal exemplo de controle biológico. São usadas contra diversos tipos de presas, em especial as de corpo mole, e são utilizadas também para soltar em casamentos, festas e etc. O louva-a-Deus indivíduo da ordem Mantódia é um inseto generalista que é extremamente útil para lidar com uma vasta gama de pragas. Tricograma é um grupo de vespas parasitoides que ovopositam dentro de ovos de outros organismos.
As larvas, então, ao desenvolverem-se, alimentam-se dos conteúdos desses ovos, efetivamente matando-os, então controlando-os. São usadas primariamente no controle de larvas de besouros e ou mariposas. O dano econômico se dá pelo custo de controle sobre o valor de produção. Além disso, o custo de controle tem que ser menor do que a diminuição do preço. A densidade populacional das pragas é proporcional ao dano, e o nível de dano econômico influencia na tomada de decisão, qual o método mais viável de controle a ser utilizado. Algumas políticas internacionais demandam alternativas aos agrotóxicos que reduzam os impactos ambientais. Além disso, a população, o mercado consumidor, tem preferência por produtos cuja produção não agrida tanto o meio ambiente. Um dos problemas que seriam resolvidos com o controle natural de pragas é a resistência das pragas aos agrotóxicos, o que não aconteceria usando seus predadores naturais. Sendo assim, o controle natural de pragas se torna economicamente e ecologicamente mais viável. Para se ter uma ideia do valor econômico do controle de pragas por insetos, utilizamos como base o artigo The Economic Value of Ecological Services Provided by Insects. A fórmula utilizada para se calcular o valor econômico desse serviço está apresentada a seguir. Nela, V representa o valor da supressão de pragas por outros insetos. NC é o custo do dano de pragas sem nenhum tipo de controle natural. CC representa o custo do dano de pestes sobre os níveis atuais de controle natural. E P é a proporção de herbívoros controlados primariamente por outros insetos. Então, tendo como base o artigo, podemos dizer que o valor econômico do controle de pragas atribuído a insetos é de 4,49 bilhões de dólares ao ano.